Agora, Mauro César Pereira, foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, o decreto de desapropriação do terreno do gasômetro, onde vai ser construído o estádio do Flamengo. A medida já havia sido comunicada pelo prefeito Eduardo Paes no domingo. O Flamengo negociava há anos com a Caixa Econômica Federal, que administra o fundo que é dono do terreno. Mas as partes não chegaram a um acordo por impasse financeiro. Por isso, olha aí, o prefeito Eduardo Paes decidiu intervir e desapropriar o local. A desapropriação por asta pública significa que o terreno será leiloado de forma judicial, com valor mínimo estabelecido e uma série de obrigatoriedades de quem vai construir no local. O valor arrecadado no leilão será repassado para a Caixa Econômica como uma forma de compensação. O Flamengo vai economizar, nessa situação toda, 100 milhões de reais após a Prefeitura do Rio de Janeiro desapropriar o terreno do gasômetro. O clube falava em pagar 250 milhões, mas a proposta foi de 150 milhões de reais, valor próximo ao que a Caixa pode receber com o leilão. O Lauro Jardim, no jornal O Globo, trouxe que a Caixa Econômica Federal queria vender o terreno do gasômetro por cerca de 600 milhões de reais ao Flamengo, mas o clube só topava pagar 250 milhões de reais. Mauro, antes de mostrar aqui o Rodolfo Landim, as declarações, os próximos passos, queria que você falasse sobre toda essa situação do estádio do Flamengo. Claro que tem muito a ver com a eleição que está chegando, É o Eduardo Paes fazendo de tudo para trazer para o seu lado a maior torcida do Brasil e do Rio de Janeiro. Se você pega a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, a chance de você ser reeleito prefeito de uma cidade é muito maior. E não é à toa que ele está fazendo toda essa movimentação nesse momento próximo à eleição, Mauro? Deixa eu dar informação aqui, o Flamengo acaba de emprestar o Hugo para o Corinthians, O goleiro. Até o final do ano, pagando, o Corinthians paga um valor pelo empréstimo, paga o salário, o empréstimo pago com opção de compra, O contrato do Hugo vai até 31 de dezembro do ano que vem. Então tem a opção de compra, o Corinthians paga um valor pelo empréstimo, paga o salário do goleiro e pode adquirir os direitos definitivos ao final do empréstimo dentro das normas aí acertadas entre os clubes, mas o Corinthians já tem então um goleiro contratado para essa temporada, é o Hugo, que o Flamengo tinha emprestado lá para o Famalicão, Foi, de Portugal. E agora tinha voltado ao Brasil. Sai um goleiro grande e outro goleiro grande, Que também foi visto como uma promessa, no começo e depois... Em 2 metros de altura, mais ou menos, ou quase isso. O Carlos Megão ainda é mais alto. Mas, enfim, a notícia que está chegando agora, estou até checando com uma fonte do Flamengo, contrato até 31 de dezembro do ano que vem, o contrato do Hugo com o Flamengo. Então, o Corinthians pega o goleiro emprestado com o Flamengo. É importante frisar o seguinte, esse valor que a Caixa pediu é um valor superestimado, Todas as estimativas, cálculos feitos por especialistas nesse tema apontavam um valor na faixa aí que o Flamengo queria pagar, pouco mais, pouco menos. Foi desapropriado, claro que tem um viés político muito grande, o Flamengo vai ter que pagar o terreno, é uma desapropriação com um propósito específico, que é a construção de um estádio, ou seja, dificilmente vai aparecer alguém ali que queira concorrer com o Flamengo. Eu também quero fazer um estádio aqui, não vai, Então, vai correr sozinho nessa raia, tem que pagar à vista, inclusive. Pelo que o Landim fala, o clube tem o dinheiro já preparado para isso. Mas aí vem uma série de obstáculos até lá. Primeiro, a própria Caixa pode recorrer questionando esse valor. O terreno é bom lembrar, ele não é público, ele não é da Caixa, ele não é do governo, não é da União. Então, o Lauro Jardim escreveu o terreno não é da Caixa. O pessoal da Bandeirantes também, não é da Caixa. O terreno ele é de um fundo imobiliário gerido pela Caixa Econômica Federal. É isso. E não está sendo dado, ele vai ser comprado, não tem doação. Tem um monte de fake news. Que vai doar, não tem doação nenhuma. Tem que pagar o valor pelo terreno, tem que pagar à vista. Mas a Caixa pode contestar, então deve ter recurso na Justiça para contestar o valor e tudo mais. A partir daí tem uma série de autorizações e licenças que o Flamengo vai ter que conseguir. Várias.
ambiental, urbanística, questão de trânsito, tem uma série de pontos aí que vai ter que ser discutido para se superar esses obstáculos. Então tem um lado também de negociação política muito grande, como foi, por exemplo, no estádio do Corinthians, ou do Palmeiras, que os moradores não queriam que o estádio fosse ampliado. Lembra? Teve discussão com o pessoal daquela região. Abriram um shopping, já tinha um, fizeram outro. Aí o problema era o estádio do Palmeiras. Os shoppings não eram problema nenhum. O estádio que era o problema. E o estádio é mais antigo do Palmeiras, naquele local, do que os dois shoppings e do que a maioria dos moradores que foram reclamar. Pacaembu. Né? Pacaembu é a mesma coisa. É sempre assim, né? Mas sempre surgem problemas. Aqui houve e lá vai haver também, no Rio de Janeiro. Então, o Flamengo vai ter que superar muitos obstáculos, né? E aí vem a questão do dinheiro, né? Também, para fazer o estádio. O Landim pretende fazer a SAF, é pouco provável que ele consiga levar isso adiante. Eu diria que muito, muito pouco provável. Aí surge, vai vender os apartamentos do Morro da Viúva, não dá para ter certeza que você vai vender esses apartamentos e vai arrecadar rapidamente esse valor que se pretende alcançar. Vai ser vendido? Há demanda por esses apartamentos? Não sei. É tudo meio que especulativo. Então aí vem a grande questão de como o Flamengo vai encontrar meios de levantar essa grana. É uma obra longa, uma obra para 5 anos, 6 anos. Deve consumir perto de 2 bi, tudo entre compra de terrenos, essa coisa toda, né? Projetando já que o dinheiro vai desvalorizando, vai ficando mais caro. 1,5 milhão a 2 bilhões que se calcula. Tudo, toda a obra, né? Inicialmente. Claro que esse dinheiro vai ser gasto de forma diluída ao longo do tempo. Pode levantar dinheiro com venda de cadeiras perpétuas, pode se levantar dinheiro com name rights, né? Mas vai faltar. Vai ter que ter mais formas de arrecadar para conseguir levar adiante o projeto do estádio. É possível, é necessário, vai ter muita discussão. E o que eu noto até agora é muito pouca transparência sobre o que o Flamengo quer fazer. Mas é confidencial, não sei o quê. Tudo bem, mas tem que falar para o sócio, para o torcedor. Tem conselheiro do Flamengo perguntando, quer saber e não sabe. Tem gente da diretoria que não sabe muito bem qual é o plano do Landim. Então, acho que ele deveria dar uma coletiva, explicar qual é o projeto do Flamengo. Não adianta ficar falando com um veículo ou com outro, entendeu? Ele já deu entrevista para mim, para o Rodrigo Matos, para o GE, vai falar quinta-feira com o João Guilherme, né? Mas ele tem que falar com a imprensa, abrir para a imprensa. Não para os torcedores que tem canal no YouTube, vai de camisa do Flamengo lá, perguntar nosso estádio. Não. Para jornalista de verdade, que chega lá e pergunta as coisas que tem que perguntar. É sério, pô. Porque o negócio é muito sério. Presidente, parabéns pelo... Não é isso, meu irmão. Não é bancada de torcida, porra. É entrevista coletiva de imprensa. É para chegar e perguntar, presidente, como é que vai levantar esse dinheiro? O terreno tem condições? Havia a questão era um gasômetro ali, por isso é o nome. Esse terreno contaminado, tem que descontaminar, já foi feito um estudo. E as questões ambientais? E a questão do trânsito? E a SAF? Se não for SAF, qual vai ser o projeto? O senhor não é mais presidente a partir do dia 1º de janeiro. O novo presidente vai encontrar o que de herança para tocar esse projeto? Tudo isso tem que ser discutido. Eu acho que o torcedor tem que saber. O que eu percebo é o torcedor um pouco iludido, muitas vezes, achando que amanhã começa a obra. Que tem lá a galera já com tijolo, sabe, levantando o estádio, batendo estaca, fazendo buraco no chão. Não é assim. Tem muita coisa até acontecer. Muita coisa. Então foi um passo importante, mas ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que é preciso muita calma nessa hora. Eu acho que o Flamengo tem que colocar isso mais claramente para o seu torcedor saber, né, o que vai acontecer também, né? E aí desenvolver meios de levantar a grana e viabilizar. O clube tem saúde financeira, tem força para isso, pode encontrar bons parceiros que possam ajudar a viabilizar essa obra de grande magnitude, mas é necessário ter um plano bem claro. Eu não vi esse plano ainda. Não adianta vazar para o GE a artezinha do estádio. Aquilo ali você contrata um cara, um diretor de arte, ele pega um estádio ali, desenha, vai ser isso aqui. Não é isso, estou falando de um projeto concreto, projeto arquitetônico, projeto no sentido de como levantar o dinheiro, como superar todos os obstáculos que virão, né? Eu acho que isso é importante falar. As informações estão surgindo de forma fragmentada, mas eu acho que seria muito importante o Flamengo colocar para a sua torcida. O nosso plano é esse. Se vai ter parceria, né, Mauro? Nosso plano é esse. Como tem o Palmeiras com a W Torres. Por exemplo, o Flamengo tem um detalhe que, assim, que não está se falando sobre isso. O Landim rejeita essa ideia, né, de ser um estádio que possa ter show, etc. Mas o Flamengo tem o Maracanã por 20 anos. Então o Flamengo poderia, por exemplo, não sei se você está pensando nisso, vou falar aqui agora, que fique registrado. O Flamengo pode chegar, por exemplo, e falar o seguinte: ô, construtora tal, me ajuda a fazer meu estádio? Em troca, eu te cedo 8 datas por ano para fazer show no Maracanã.
Ah, no Maracanã. Eu tava pensando que você ia falar, faz show aqui no meu estádio e eu uso o Maracanã. Não, eu jogo aqui e você faz show no Maracanã. E o Fluminense, eu negocio com o Fluminense. É isso que eu ia falar. O Fluminense tem 35%. Flamengo e outra coisa, também não pode ser show no estádio do Flamengo e o Flamengo jogar no Maracanã quando tiver show lá? Pode ser também, né? Que aí não depende do Fluminense. Ou isso. Enfim, o Flamengo tem um outro estádio, gente, que é dele por 20 anos, em parceria com o Fluminense, e ele tem 65%. O Flamengo é o carro-chefe do Maracanã. Desculpa o Fluminense. O Fluminense sozinho não consegue bancar o Maracanã. Aliás, todos os jogos do Fluminense deram um prejuízo nesse ano no Maracanã, desde que começou o Brasileiro. Exceto o jogo com o Vasco, que teve um pequeno lucro de 45 mil, que mal paga a concentração do time, né? E domingo, que teve mais de 1 milhão, porque foi a torcida do Flamengo. Eles venderam do setor sul 11 mil ingressos, mais ou menos, para a torcida do Fluminense. Você pegar os que estavam ali na área mista, né? Então, dos 50 mil, tinha no máximo 13, 14 mil tricolores, não tinha muito mais do que isso. E o Vampeta ainda se revolta, que ele falou que botaram mais torcedor pro Thiago Silva ser apresentado do que pros jogos. Por isso, domingo, a torcida do Flamengo chamou de torcida de pagode, né? Porque do show de pagode que teve na apresentação do Thiago Silva tinha 55 mil pessoas. Domingo não tinha ninguém. Tinha 15 mil, 14 mil pessoas. Então a realidade é essa. Eu não tô dando uma opinião, é uma constatação. O Fluminense não tem média de público para um estádio caro e grande como o Maracanã. Então se encontra uma solução com o Fluminense, se for o caso. Mas o Flamengo tem essa possibilidade de oferecer o Maracanã em datas específicas para um parceiro que tem interesse. Olha, a gente faz uma operação aqui. Você faz o show aqui no Maracanã, eu cedo o Maracanã para, sei lá, para eventos, congressos, cria ali, constrói ali uma área de centro de convenções. Pô, o Maracanã é o Maracanã, né? Tá, aquela coisa toda, o local icônico. Então o Flamengo pode usar o Maracanã como o Maracanã é um Maracanãzinho. O complexo todo. Como permuta. Exatamente. Como permuta, como parte de pagamento de uma obra que o cara vai fazer. Exatamente. Você precisa de 500 mil metros cúbicos de cimento. Se eu te ceder 8 datas, eu pago só 250 mil metros cúbicos de cimento? Sim. É isso. Porque assim, Vanderlei, o estádio do Palmeiras, ele ficou anos sendo construído. Durante esse período, a W Torre, que é a parceira do Palmeiras, evidentemente não explorava o estádio com shows. Só pôde passar a explorar quando o estádio foi inaugurado. Se o Flamengo fizer um acordo com alguém que faça a utilização eventual do Maracanã, mesmo que ele tenha que sair do Maracanã algumas vezes, aí tem que pagar um preço também, né? Não dá para ser tudo perfeito. Ele pode oferecer o Maracanã já. Se for para show, sei lá para quê, para algum tipo de evento, já agora, que ele está lá o estádio. O São Paulo fez shows do Coldplay, depois, não sei se foi Metallica que veio, né? No ano passado. Foi. E lotou o Morumbi, ganhou um bom dinheiro, depois meteu lá o gramado, lá, acho que nem trocou o gramado, e conseguiu seguir jogando. Então, tem que se pensar em meios. E o Flamengo tem hoje esse ativo, que é o Maracanã por 20 anos, junto com o Fluminense. Tem que encontrar com o Fluminense uma composição e tentar transformar o Maracanã numa espécie de uma ferramenta que nessa parceria eventual possa ajudar a levantar muito dinheiro para construir um estádio. Tem que se pensar nisso. Já que pegou o Maracanã por 20 anos, e depois que tiver os dois estádios, fica mais fácil ainda. Você fazer qualquer tipo de composição. Até dessa maneira. Vai ter 3 shows da banda tal. Faz os shows do estádio do Flamengo, joga no Maracanã. Pronto. Gente, são 20 anos que o Flamengo vai ter o Maracanã. O estádio deve levar 5, 6 anos para ficar pronto. É um tempo muito grande. Dá para usar muito bem isso aí e manejar de maneira que possa levantar a grana que precisa para fazer o estádio. Porque a preocupação do torcedor é o seguinte: vocês vão fazer o quê? Levantar o estádio, botar um time ruim em campo? Vai canalizar todo o dinheiro, vai drenar toda a grana para o estádio? Essa é uma preocupação que tem o torcedor. O Landim diz que não. Então, como ele vai fazer? Essa é a questão. O Vander vai querer falar, só te passando aqui mais algumas informações. Agora, o Flamengo aguarda o edital e a data do leilão. Segundo o GE, a expectativa nos bastidores é que aconteça dentro de 1 mês. O segundo passo, na visão do Flamengo, será a Câmara de Vereadores. Qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara para as devidas autorizações. Além disso, é lá que será tomada outra decisão importante visando a obra: a aprovação do potencial construtivo da Gávea. A Câmara de Vereadores já votou um projeto de lei parecido no último dia 18 de junho, quando aprovou o potencial construtivo para a reforma de São Januário, o estádio do Vasco. O Flamengo conta com essa aprovação para transferir o seu potencial construtivo da Gávea para ser usado no gasômetro quando o clube estiver de posse do terreno.
Claro que isso vai ser aprovado, porque vereador nenhum quer perder voto. Não vão contra a torcida do Flamengo, como não foram contra a torcida do Vasco. A gente sabe como é política. Vander. Bom, Asmar, dificuldade política para o Flamengo? Nenhuma. Zero. As únicas dificuldades que o Flamengo vai enfrentar e vai superar, evidentemente, são determinações ou regras técnicas. Lembrando que boa parte dos alvarás que o Flamengo vai necessitar para fazer a obra é coisa do governo estadual, que também não vai colocar nenhum obstáculo, vai seguir as regras e o Flamengo vai ter condições de apresentar todos os alvarás e vai ter aprovação. Isso fica muito claro o que vai acontecer. Eu acho importante, porque quando surgiu a ideia, aqui no programa, o Mauro trouxe essa informação naquele momento com mais espaço. O Flamengo vai comprar por 250 milhões, está disposto a pagar esse terreno que pertence a um fundo da Caixa. E aí todo mundo aplaudiu, todos nós mesmos, puxa vida, não vai ficar devendo favor para ninguém. Vai comprar um terreno e depois vai construir um estádio sobre ele. É isso que vai acontecer. E começaram as discussões, as reuniões, os encontros entre dirigentes do Flamengo e os responsáveis pelo fundo. E fica aquela discussão, se oferece isso, volta, pergunta, aquela coisa toda. Aí entrou esse momento político. O que fez o prefeito? Fez aquilo que se faz no Brasil inteiro, não é coisa do Flamengo. Fica muito claro. Eu até fiz um comentário que o Flamengo não é doação. O Flamengo vai pagar por aquilo que vai comprar desse terreno do fundo. Pronto, isso já está muito claro, não é doação, não é cessão, não é cessão provisória por um século, não é nada disso. Ele vai comprar o terreno e vai fazer uma obra sobre ele, normal. Por que entrou a prefeitura? Está vendo? Está ajudando. Não é que está ajudando. Isso já aconteceu aqui em São Paulo com os grandes clubes e no Brasil todo acontece. Um empurrãozinho daquele político de plantão que faz, óbvio, joga para a galera e sabe que está passando açúcar nos lábios da maior torcida do Brasil e a maior torcida da cidade que ele é candidato à prefeitura mais uma vez. Obviamente que é isso. Ele deu um empurrãozinho. Nada absurdo e nada inédito no país. Ele desapropriou, tá vendo? Não. Desapropriou, mas não podia desapropriar um terreno da Caixa. Não, ele desapropriou um terreno do fundo da Caixa. A legislação impede uma desapropriação de um outro ente, um ente federal, por exemplo, terreno federal. Impede. O Estado não pode desapropriar de uma área federal. O município não pode desapropriar uma área estadual. Isso não pode. Então, mas o terreno, o fundo, pode ser desapropriado. É isso, está tudo dentro da normalidade. Mas vai demorar 4, 5 anos para você ver o estádio. A gente vai voltando aí para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E aí eu vou ler aqui o que disse o presidente Rodolfo Landim, tá? Ele deu entrevista na tarde desse domingo, antes do Fla-Flu, falando sobre a desapropriação que o prefeito Eduardo Paes anunciou do terreno do gasômetro. Abre aspas pro Rodolfo Landim, ele fala: muito feliz. O dia começou bem com essa notícia. A gente já vinha conversando com a prefeitura há muito tempo, mostrando a importância que traria para o desenvolvimento da região, na qual a prefeitura vinha tentando há muitos anos trabalhar para melhorar a parte urbana inteira. Não tem a menor dúvida, a valorização que vai ter com o estádio em toda a área. Vai ser bom para todo mundo. Para o Flamengo, para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. A gente já vem se preparando há algum tempo para fazer isso. Flamengo vem se estruturando financeiramente há muito tempo e se preparando para fazer esse movimento. O Landim também fez um apelo para a torcida não batizar o estádio, para não atrapalhar a venda de naming rights, que, segundo o presidente, vai ser importante para levantar recurso para a construção. Ele diz: o nome do estádio é uma das coisas que vai poder trazer muita receita com a venda do naming rights. Então, calma. Essa é uma coisa importante para viabilizar a construção. Sei que vão acabar apelidando de alguma coisa, mas oficialmente
tem que entender que é importante não sair chamando de nada, até porque vai ser importante fazer dinheiro com isso. Então, já esse lado empresarial do Landim, mas tem que ser zicão. Zicão, estádio Zicão, Zicão da nação rubro-negra. Esse detalhe, Osmar, é extremamente inteligente, porque Emirates, ninguém sabia o nome, nem sabia o patrocinador. Aí fizeram uma coletiva e anunciaram oficialmente, ninguém sabia o que vai acontecer, vamos fazer esse estádio e é o Emirates. Então não deu tempo de inventarem um outro nome. Isso reforça muito quem tem um patrimônio desse para vender. Essa observação no presidente, na minha opinião, é correta, porque depois que você começa a chamar o estádio por um determinado nome, vai conflitar com o interesse do patrocinador, aquele que vai investir, vai colocar um dinheirão para ajudar você a realizar esse sonho. Então, essa observação dele eu acho correta, porque tem muita gente fazendo concurso, vai chamar quem? Pilhadão, né? Esse negócio todo, eu acho que... eu até acho que ele tem razão, mas pode ter um nome fantasia. Não. Mas né? o nome... Porque eu acho que o nome do Zico tem que estar nesse estádio. Não, o nome... Arthur Antunes Coimbra, Zico. Porra, o Zico merece isso. Mas eu acho que ele tem que... Isso é minha opinião, então eu nem estou vendo essas enquetes, eu nem sabia que estava tendo enquete. E não abraçar nada disso. Porque você vai lá, nós temos um estádio aqui que nós construímos, custa 2 bilhões aqui, e que não tem nome. Tem vários apelidos que estão aí, mas não tem nada que é abraçado pelo clube. É diferente. O patrocinador sabe que vai colocar lá uma grife única, exclusiva. Eu acho essa uma preocupação de mercado muito importante. Aí eu concordo totalmente com ele. Bruno Prado. Bom, é um negócio que não é tão simples, tão rápido, tão fácil de fazer. Então, o Flamengo está tendo os cuidados, a gente não tem todas as informações. Eu acho que hoje, no mundo atual e com o potencial que o Flamengo tem, é bom ter um estádio próprio. E o Maracanã tem muitas complicações, tem muita taxa, é muito problema. O Flamengo consegue ainda botar muita torcida no Maracanã, mas com o estádio próprio, o Flamengo, a tendência é que, a gente ainda não sabe todos os detalhes de como vai ser, mas a tendência é que ele tenha um potencial de arrecadação ainda maior. Mas é uma coisa que tem que ser feita com cuidado, não adianta ter pressa. Tem toda uma questão política também, do próprio clube, e isso às vezes acelera coisas, mas tem que ter tranquilidade para fazer. Tem hoje o Maracanã por 20 anos, então não precisa ter uma pressa, não precisa fazer as coisas de maneira apressada, adiantada. Então o Flamengo em breve, não sei quando, né? Daqui a alguns anos terá o seu estádio e com o potencial que tem de torcida, de arrecadação, tem tudo para ser um ótimo negócio. Acho que hoje o estádio próprio é uma coisa... para os clubes com esse potencial de torcida é uma coisa fundamental, até para você ter uma arrecadação maior nos dias de jogos. O Mauro, eu não sei, porque eu não estou acompanhando. Já tem enquete para nome? É por isso que ele falou isso? Eu nem sabia. Não, ele falou porque geralmente o pessoal já bota lá algum apelido. É a mesma coisa que o presidente do Corinthians falava na época lá. O pessoal, Itaquerão, não chama de Itaquerão, porque a gente vai vender o Name Rights. Só que levou 1 milhão de dias para vender o Name Rights também, né? Lembra? Prometeram que iam vender. Então, poucos dias ele está vendido. Nada, levou anos para vender. Tem que ser competente, como foi o Palmeiras. O Palmeiras já saiu com o estádio com o nome. Porque o Palmeiras, pelo que eu me lembro, entregou para gente competente fazer esse trabalho, né? Gente do ramo. Você quer vender o name rights do estádio? Entrega para gente do ramo, que sabe fazer o negócio. Não para aventureiro. Aventureiro fica ali, não, vou vender, não vende nada. Aí quando vende, o nome já pegou o apelido. Que foi o caso do Emirates, é o caso da Allianz Arena, lá em Munique, né? Que já nasceu com o nome. O estádio do Palmeiras já nasceu com o nome Allianz Parque. Tanto que pegou. Não ficou Parque Antártica mais, que era o nome antigo, Palestra Itália. Pegou o nome do patrocinador, porque já saiu com o nome pronto. Ele vai ter tempo para isso. Arrumar o quanto antes, quando tiver com um bloco na rua de fato, né, esse patrocinador, e divulgar. Vai se chamar tal nome. Aí o nome pega. Aí a coisa vai em frente. A gente tem toda essa situação aí do estádio do Flamengo, tá? Já tá se tornando realidade, né? Esse sonho do Rodolfo Landim.